Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Saúde o povo de Ana Paz, Senhor Jesus! Amém! Muito feliz por estar na casa do Pai. E fiquei mais ainda, desde quando eu cheguei, o povo de Deus está radiante, glorificando. Está um clima gostoso, um clima leve. Eu já senti a presença de Deus no coração de vocês para o nosso Senhor. Então continua nessa fiação, continua adorando, continua glorificando, porque o Pai se faz presente na casa. Amém? Abra comigo diante das vossas Bíblias, em 2 Reis, no seu capítulo 6, uma palavra no qual Deus colocaram no meu coração. Eu tinha já um esboço preparado, já feito há mais ou menos um mês atrás, e Deus falou assim: não, vai a mão na obra, vai fazer outra. É Deus, é assim. Eu falei: amém, Senhor, conforme a sua palavra. Glória a Deus! 2 Reis, pode tomar no seu assento em nome de Jesus, amém, igreja? 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Todos encontraram, diga amém? Amém. Quem não encontrou, acompanha o Nada Show em nome de Jesus. Oh glória! 2 Reis, capítulo 6, verso 1 diz assim: o título é: E Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram aos filhos dos profetas: Eliseu, eis um lugar que habitamos diante da tua face, nos é estreito. Verso 2: Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Tomamos o que, igreja? E façamos ali um lugar para habitar. E ali disse ele: ide. Verso 3: E disse um servo: irei com o teu servo. E disse eu: irei. E verso 4: E foi com eles, e chegando ele ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, e o ferro caiu na água, e clamou dizendo: ai meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde caiu? Mostra-lhe o lugar. E cortou um pau e lançou, e ali fez nadar o ferro. Verso 7: E disse: levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. É uma passagem bastante conhecida da igreja, mas que Deus colocou no meu coração para falar acerca desse texto, dessa ministração, desse homem de Deus que é Eliseu. E todos nós sabemos que ele foi o sucessor de Elias. Eliseu, ele estava no campo, arando a terra, cuidando dos bois. E o texto vai nos dizer lá em 1 Reis que Elias chega até ele para um propósito vindo do alto com Deus. E o texto vai nos dizer então que Eliseu, ele fala: deixa eu então pelo menos me despedir dos meus pais. E o texto diz então que Eliseu, ele se despede dos seus pais e começa uma caminhada com Deus. É interessante que o texto vai nos mostrar que no meio da caminhada, Elias pergunta para Eliseu o que ele queria da parte do Senhor. E ele disse: meu senhor Elias, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. E o texto vai dizer então, ele falou: se você me ver tomado uma carruagem de fogo, então se cumprirá. Se você não me ver, não vai se cumprir. E o texto vai dizer então que se cumpriu conforme o homem de Deus tinha dito. E ali em diante então começou um grande ministério na vida de Eliseu. Para tudo em nossas vidas tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas dentro dessas três coisas tem que ter um propósito de Deus na minha e na sua vida. Não podemos fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Há um propósito em nossas vidas. Ninguém nasceu obra do acaso. Ninguém nasceu porque era de uma descendente de família rica ou de pobre. Não, nasceu para um propósito debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Mas o interessante
que aqui no texto de 2 Reis, no seu capítulo 6, os filhos dos profetas, por que filhos dos profetas? Porque era onde ele se reunia com outros profetas para aprender acerca da palavra de Deus, para entender o mistério de Deus na vida daqueles homens. Mas o texto vai dizer que entre o verso 1, verso 2 e 3, há uma grande concordância entre aqueles alunos. Mas quero voltar adiante. Essa escola, ela nasceu através do profeta Samuel, que foi sacerdote, profeta e juiz. E ali nasceu o primeiro seminário teológico da época, onde se reunia os filhos dos profetas, e aquele que tinha uma chamada, aquele que queria se lançar na obra de Deus, ele tinha um lugar, mas precisava, ou ele se dispor, falar: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. A igreja sempre esteve com a porta aberta. A igreja nunca fechou a porta. É importante entender isso. Eu preciso ter um propósito com Deus. Glória a Deus. E nessa noite Deus me trouxe aqui para falar de um propósito com Deus. Olha só o texto, verso 1, 2 e 3. Nós vemos alunos interessados em ampliar a obra de Deus. Poderia ser o pastor? Poderia, mas os próprios alunos tomaram uma atitude, uma decisão para o Senhor. O lugar aqui já é estreito, o lugar aqui já não cabe mais ninguém. Então vamos até o Jordão e de lá tomamos uma viga cada um de nós e ampliamos a casa. Não precisa simplesmente só eu esperar os meus pastores ou esperar alguém para que eu faça algo na obra de Deus. Se eu tenho uma chamada, se nós temos uma chamada, é tempo de arregaçar a manga e ir até o Jordão e de lá tomar uma vida. Presbítero, mas não é fácil tomar uma viga. Nem todo mundo tem um machado. Vai ter que pedir emprestado. Vai ter que pedir emprestado. E sabe o que é interessante? Que eles lançaram um problema para o pastor. Por que, presbítero? Porque ali Eliseu, como seu senhor, como seu pastor, como seu líder, ele fala, o texto não diz, mas quero eu imaginar, realmente o lugar é estreito. Só que para todo crescimento na minha e na tua vida, aprenda isso aqui hoje com Jesus. Para todo crescimento na minha e na sua vida, temos que passar pelo estreito. Glória a Deus. Foi um processo que Deus assim o colocou na vida do seu povo. Toda vez que o povo gritava o hino da vitória, mas tinha um processo lá atrás. Toda vez que o povo era levantado, tinha um processo lá atrás. Toda vez que tinha um cego gritando Jesus, Jesus, filho de Davi, tinha um processo lá atrás. Ou seja, temos que passar assim no estreito, para se quisermos alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Quer crescimento na sua área profissional? O lugar é estreito. Aleluia. Vai ter que estudar, vai ter que deixar de curtir alguns momentos, de viajar, de passear. Por quê? Porque você tem um interesse, tem um propósito, e isso na sua vida profissional. Agora, falando da obra de Deus, toda vez que a igreja, isso é a igreja da Bíblia, toda vez que a igreja precisa crescer, há um processo. Só que às vezes nós somos igreja e não entendemos que o processo ele é doloroso. Para ter crescimento, vai sentir, ai meu Senhor, para ter crescimento, vamos sofrer bombom, é verdade. Para ter crescimento, vamos passar por situações no qual não gostaríamos de passar, mas é necessário passar o processo. Deus traz a minha memória quantas vezes homens e mulheres de Deus chegavam ali na rua, era a rua Resende, né? Minha memória, Resende, Recife, lá embaixo, na rua Recife. Sempre vinha um profeta, um pastor, e falava para o nosso pastor: ei, a obra vai crescer. Ei, a obra vai crescer, e todos nós glorificamos ao Senhor, adoramos a Ele. Só que nesse crescimento há um estreito. Nada é fácil, nada vem de qualquer maneira.
nada vem porque somos merecedores, não. Há um propósito na minha e na sua vida. O lugar é estreito, é verdade, mas vai haver crescimento. Ei, tem crescimento, tem qualidade. O lugar é estreito, a casa é pequena, mas houve um grande crescimento na presença de Deus. Mas presbítero, houve perda, é verdade, mas também houve graça, houve salvação, houve milagre, houve conquista. Não tem como. Se não, vejamos, por esses dias passamos por uma tempestade, por um raio. Houve um processo, um lugar estreito, mas houve um crescimento. Isso não significa que não vamos sofrer perda, vamos sim, seja ela material, espiritual, mas todavia Deus está no comando da minha e da sua vida. Então esses alunos, eles lançaram esse desafio e eles foram para o Rio Jordão. Mas chama a minha atenção, no verso 3 eles falam: Senhor, vamos conosco, vamos comigo. Ou seja, eles entendem que quando eles chamam o seu líder, quando eles chamam o seu superior, eles entendem que a presença de Deus está com ele, e a presença de Deus estaria com todos eles naquele local. Glória a Deus. Mas é necessário entender que vamos passar por um processo, mas todo o processo é crescimento, todo o processo, a vitória na minha e na sua vida. Ei, quem mandou desistir da sua chamada? Quem mandou parar no meio do caminho? Mas presbítero, você não sabe a dor que eu estou sentindo, e glória a Deus por isso. Mas há um Deus lá em cima que sabe o seu deitar, o seu levantar, o seu caminhar. Ele te conhece e desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Atravessar e até o Rio Jordão não é fácil, mas sabemos que lá terá vitória. Mas presbítero, lá teve luta, mas teve conquista, mas teve vitória. Que diz o verso 4: e foram eles pôr a mão na obra. Quem sabe ele estava ali cortando as vigas, cada um com seu machado, e ele estava ali se alegrando, talvez cantando até aquele hino: trabalhar e orar na vinha do Senhor. O culto estava maravilhoso, estava tudo perfeito, estava tudo ótimo, todos reunidos, hein? Não teve um aluno que falou: eu não vou. Não teve nenhum aluno: não, isso não é de Deus. Não teve nenhum que falou: ei, Deus não está nesse negócio. Não, muito pelo contrário, todos foram com o mesmo propósito. Glória a Deus. E de repente ele estava a trabalhar e orar na vinha do Senhor. Mas um deles não imaginava que algo tão inesperado, algo horrível, iria acontecer. E um deles, quando vai cortar uma viga, o texto diz que o ferro do machado cai na água. E é interessante que eu estava lendo esse ai maiúsculo. É algo que desesperador. É algo que parece que o mundo vai se acabar, mas para ele, naquele momento, o mundo estaria acabando no sentido de tristeza, no sentido porque talvez partiu desse moço, a Bíblia não diz, o interesse, a ideia de ampliar a igreja. Quantos projetos colocou na sua vida, na minha vida, e talvez não deu certo, a gente se frustrou, mas nem por isso Deus deixou de abençoar o teu povo. Glória a Deus, aleluia. Ele grita: era emprestado, meu Senhor. Sabe o que eu aprendi aqui? Para todo crescimento vai ter perda. Ninguém quer perder, ninguém quer chorar, ninguém quer ficar abatido, ninguém quer ficar triste. Eu me lembro no começo da minha conversão, o pastor Rafael, que eu falei: poxa, mas não era tão fácil já sair vitorioso sem guerra? Não era tão mais fácil somente estender a mão e receber? Não era tão mais fácil ficar sentado e não? Mas não foi assim, sabe por quê? Porque aqueles que nos chamou, ele foi para a cruz do Calvário, e lá não foi fácil para ele.
difícil. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que a gente só pega o último versículo, mas se voltar ele vai falar: eu aprendi a ter, aprendi a não ter, passei necessidade, perdição, nudez, mas todavia posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nesse momento ele clamou ao nome de Deus. Meu Senhor, era emprestado, houve um desespero. Sabe o que é interessante? Naquele momento tinha um homem de Deus ali, mas se porventura algum dia na sua vida não tiver o homem de Deus, o próprio autor do livro é considerado Jeremias, de 2 Reis. Ele vai dizer lá em Jeremias 33:3: clama a mim, clama a mim, clama a mim que eu responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. Então o segredo, presbítero, é clamar. O segredo é adorar. O segredo é falar: Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Eu estou numa situação, ó Deus, eu não sei até quando vai, mas eu sei que o Senhor se faz presente na minha vida. Eu sei que eu tenho te adorado, eu sei que eu tenho te buscado, eu sei que no tempo certo a vitória vem, porque o Senhor tem prazer de abençoar os teus filhos. Nunca foi no momento que eu quis. Não é assim que funciona. É no momento de Deus. Escute, verso 6 vai dizer: e o homem de Deus perguntou: aonde caiu? E mostra o lugar. E quando eu li esse verso 6, Deus tem perguntado as coisas para nós, e Ele fala: filho, qual é a raiz do seu problema? Aonde é que está doendo? Aonde foi que caiu o machado? Só que às vezes a gente tem dificuldade de mostrar a origem do problema, a raiz do problema. Ei, se foi na esquerda, então você aponta a esquerda, para que assim então Deus possa entrar com providência. É como eu sempre digo, às vezes a gente magoa, se sente magoado, mas a gente esquece que também a gente magoa as pessoas. A gente se faz de vítima. Estão me maltratando, estão me perseguindo, não estão olhando mais para mim. Mas quantas vezes a gente também já fez isso e Deus nos perdoou, sim ou não, igreja? Então é necessário, como diz o médico, aonde é que está doendo? Me mostra a dor, porque é lá na origem que Deus vai tratar, é lá na raiz que Deus vai tratar. E sabe que eu vou ter certeza, se nós for temente ao Senhor, se nós falar a verdade, se nós se enquadrar naquilo que Deus quer, pode ter certeza, Ele vai entrar na raiz, Ele vai sarar todas as feridas, tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você deixou de conquistar. Mas é necessário falar a verdade. Nada fica escondido, nada fica. Só que às vezes a gente tem um jeitinho brasileiro. Eu vou falar que é na esquerda, mas o pior problema é na direita. Aí Deus fala: não, filho. Ei, Naamã, é 7 vezes. Não é o rio que você quer, Naamã. Não é a água que você quer. É aonde eu quero, é aonde eu determinei. Se Deus falou para você, se Deus falou para mim que a vitória é aqui, então vai ser aqui. Ele, tudo é para Ele.
que é muito bom. Eu falo a verdade para cobrar, mas quando é para ser cobrado, fala a verdade. Para mim, não, para Deus. Glória a Deus. Ele está perguntando: filho e filha, aonde foi que caiu o ferro do machado? Aonde foi que caiu o ferro do machado? E esse ferro pode simbolizar todas as áreas da sua vida ou somente uma. Se você mostrar o local, a origem, ele vai entrar com providência. Mas a Bíblia diz que nós pedimos mal, nós não sabemos falar, mas se falar conforme aquilo que Deus quer ouvir. Mas presbítero, Deus ele sabe, é verdade, mas Ele quer também que nós abrimos a nossa boca santa e confessamos a Ele que Ele é o único, suficiente e salvador da minha e da sua vida. Eu não posso, aleluia, eu não posso vir na casa do Senhor e achar que tudo está perdão. Eu tenho que vir e acreditar que Ele me chamou para um propósito, Ele me chamou para um compromisso, ainda que lá atrás ninguém dava nada por mim, mas é um Deus lá do alto, filho meu, filha minha, continua, porque eu sou fiel para cumprir as boas obras na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Glória te damos, Jesus. Aonde caiu? Não sei. Eu sei aonde o ferro do meu machado caiu. Mas ele pergunta: aonde caiu? Então é necessário, Senhor, foi aqui. Ei, quantas coisas nós já perdemos e nem se deu conta. Coisas materiais, bênção do Senhor que escapou pela nossa mão. Quantas coisas nós já deixamos de ser agraciados porque não falamos aonde o ferro do machado caiu. Esse homem vai nos ensinar que ele aponta o local e aí eles cortam mais um pedaço de madeira e lança onde caiu o ferro do machado. O segredo é falar: Senhor, eu pequei, mas me perdoa, Senhor. Eu errei, mas me perdoa, Senhor. Eu fiquei magoado com o meu irmão, com a minha irmã, mas me perdoa, Senhor. Eu quero viver uma nova vida contigo, ó Deus. Ah, meu Pai, eu preciso de um encontro contigo. Eu preciso ser avivada. Eu preciso ser avivado. Eu preciso, Pai, de sentir a tua presença, porque a tua presença é o que importa na minha vida. É a tua presença que permite eu dormir. É a sua presença que permite eu levantar. É a sua presença que permite eu andar. É a sua presença que permite eu pregar. É a sua presença que permite eu te adorar. É a sua presença. Não é o meu. É a sua presença. E aí eu vejo esse texto, Deus falou assim: filho, fala para a minha igreja. Talvez ele não tenha perdido nada disso que você falou até aqui, mas talvez tenha perdido a minha presença. Talvez tenha perdido a essência de me adorar como no primeiro amor. Talvez tenha perdido a vontade de ler um texto todos os dias na minha casa. Talvez tenha perdido a essência de me adorar com o hino da harpa, a essência de levantar de manhã. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu acordar não somente eu, mas a minha família, o teu povo. Talvez nós perdemos algo tão precioso e não se damos conta que Jesus vem buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu adorava Ele nessa noite, sabe por quê? A presença dEle é mais importante que tudo. É a presença. A Bíblia diz que havia um homem com um espírito maligno e ali foi expulso. Passado alguns dias, aquele mesmo inimigo que tinha sido expulso observa ele de longe. Eu conheço aquela casa, eu conheço aquele lugar. E o texto diz que então estava vazio.
Estava limpa, mas porém vazia. Talvez ele não bebia mais, não fumava mais, não prostituía mais. Estava vazio. Estava vazio. E o texto diz que então esse mesmo inimigo chamou mais 7 para habitar no corpo daquele homem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o estágio dele era pior do que o do primeiro. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele estava liberto, mas estava vazio. E nós só se enche com a presença de Deus. Nós só se enchemos com a presença de Deus. Tudo que Deus tem proporcionado, o material é muito bom, mas o que nos permite viver uma vida de abundância, que nos permite viver uma vida de alegria, que nos permite viver uma vida de regozijos na presença dEle, é a presença dentro de nós. Sabe por quê? Porque se você tiver a presença, ei, você pode perder o emprego, mas eu estou adorando. Você pode falar mal de você, mas você está adorando. Sabe por quê? A presença dEle te leva ao alto. A presença dEle te faz acreditar que você é mais que vencedor. Mas quem não tem a presença, está tudo ruim, nada dá certo para mim. Ah, minha vida não vale mais nada. Ah, eu não vou conseguir. Irmãos, igreja, há um propósito. O propósito aqui, não estou fugindo do texto. Todos com um machado na mão foram arrancar uma viga. Ninguém chegou e falou assim: ô Roberto, eu vou ficar aqui, arranca para mim lá. A minha não. Todos foram arrancar a viga. Para quê? Para ampliar a igreja. Glória a Deus. A igreja não é só o pastor. A igreja não é só o grupo de louvor. A igreja não é só a bateria. A igreja somos todos nós. Adorando a Ele. Ei, você entendeu? A igreja somos todos nós, glorificando a Ele, abrindo a nossa lei. A Bíblia vai dizer que todos estavam no mesmo propósito, todos estavam unidos em Atos dos Apóstolos, adorando ao Senhor, e todos foram cheios da presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É todos. Mas nessa noite, sem mostrar o lugar, Deus vai lá na raiz, vai sarar, vai tratar, vai entregar a bênção na sua mão. Mas é necessário falar a verdade. Ah, Senhor, Tu é digno, ó Pai, de toda a honra, de toda a glória, todo o louvor. Ele é necessário abrir a nossa boca e falar: Deus, como é bom poder Te adorar, Te glorificar. Eu digo um dia, ó Pai, um dia talvez atribulado, um dia tão difícil, mas quando eu chego aqui, eu me sinto leve, leve, para poder glorificar ao Senhor. E mostrou o lugar. E o homem de Deus lançou. E o ferro do machado o frutou. a Deus. Qual era a sua causa mesmo? Deus da Qual glória. era a sua petição mesmo? Espírito Santo da verdade é bom. O que você veio buscar nessa noite? Louvado, Senhor. Se você crer e acreditar nessa palavra, hoje o ferro já está flutuando. Mas é necessário crer. Ah, Deus, é necessário acreditar. É necessário entender que nessa noite os homens de Deus estão aqui, a presença de Deus está aqui. Você não entendeu ainda? Você vai se agachar e vai pegar aquilo que estava perdido, está vindo na sua mão nessa noite. Mas é necessário acreditar, é necessário crer. Ei, a obra de Deus, ela é árida, mas ela é prazerosa, porque quem te chamou
chamou, Ele confiou uma obra na sua mão. Eu costumo dizer aqui, eu até faço de uma forma de brincadeira, mas é uma grande verdade, quando eu falo assim: ei, estenda as suas mãos, tem uma ferramenta aí na sua mão. E por que você não quer usar essa ferramenta? Porque é emprestado? Porque está com medo de perder? Se é emprestado, está com medo de perder, há um Deus lá no céu, todo-poderoso, que pode suprir todas as suas necessidades. Glória a Deus. Presbítero, está difícil. Se levante em nome de Jesus. Toda a igreja, por gentileza. Glória a Jesus. Homens e mulheres de Deus nessa casa. Já vou estar orando por cada um de vós, com óleo ungido. E se você crê, como eu já disse, no poder dessa palavra, o ferro flutuou. O único sacrifício que você vai fazer nessa noite é só estender a sua mão, agachar e pegar a bênção que o Senhor preparou para você nessa noite. Se você crê, se você acredita, aplaude Ele bem forte nessa noite. Glorifique